Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve aí no canal que rola bastante coisa bacana aqui pra você. Gostaria de agradecer aos inscritos do canal, porque, o canal tá crescendo bem ali, tá ligado? Já passamos de 50 mil inscritos, né? Agora rumo 100 mil inscritos. E, cara, só queria agradecer, velho, de verdade, a todos vocês, os que já acompanham o canal desde o começo do canal, a quem tá chegando agora, que também tá sendo uma galera muito de peso aí, que tá chegando recentemente. E eu estou feliz com o crescimento desse canal, velho. Obrigado a todos vocês que acompanham de verdade. E você que ainda não é inscrito, considera se inscrever aí porque dá uma força gigante. Eu reparei que muita gente acompanha o canal aqui e não é inscrito. Tipo, o cara é recorrente, mas não é inscrito, tá? O Analytics aqui do YouTube, quando você tem um canal, tem uma aba ali no YouTube que você consegue ver as métricas, né? Os números e as estatísticas, né? E eu vejo que, cara, muita gente acompanha e não é inscrito. Então, se inscreve aí, me dá essa força, por favor. E toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal, né? Terça-feira a gente troca ideia aqui no Drecada. Ó, tem algumas perguntas aqui já pra mim responder hoje. E quinta-feira é sempre algum vídeo ali na bancada mostrando a prática, mostrando a luthieria com a mão na massa, né, velho? Então, fica ligado aí. A primeira pergunta de hoje é do Ice Bond Vermin. Ele perguntou o seguinte: qual é a menor altura de cordas em uma Stratocaster? E como conseguir a menor altura? Veja bem, Stratocaster, né, vamos falar do padrão, né? Padrão Stratocaster ali, vai Fender, que normalmente tem o raio da escala fechado, né? Toda escala de guitarra tem um certo arredondamento, né? Então, assim, quanto menor o número, mais redondo é a escala, né? Então, assim, tem Fender que tem a escala com raio de 7,5, que é extremamente fechado. E qual que é o problema de um raio extremamente fechado, de um raio extremamente redondo? Quando você for fazer bend, né, vamos por aqui, ó, tá arredondada a escala, a corda vem passando aqui, né? Então a corda tá aqui. Quando você fizer bend, ó, você vai esticar, a corda vai pegar, né? Você vai fazer o bend, como é arredondada, a corda vai pegar em cima. Então, assim, em escala muito fechada, tipo uma 7,5, você não consegue uma ação de cordas muito baixa, como se fosse, por exemplo, uma Ibanez, vai. Vamos pegar uma Ibanez que o raio é 16, né? Um raio 16 numa Ibanez. Cara, numa Ibanez dá para deixar a corda numa altura de 0,75 milímetros, ou seja, menos de 1 milímetro, é 0,75, entendeu? Então a corda é extremamente baixa, ali, claro, né, na região da mizinha. A mizona já tem que deixar ali com 1 milímetro e pouquinho, para quando der bordão mesmo, fazer base, né, ter aquela presença, né? Enfim, então assim, a Strato, por ter o raio da escala muito fechadinho, a Strato comum, tá? A Strato padrão ali, você não consegue um 0,75 na altura de uma Strato, né? Já, por exemplo, se o raio da escala for um 9,5, vamos falar de um 9,5, que é até um pouquinho mais comum ali dentro das Stratocaster, né? Eles viram que o 7,25 tava 7,25, 7,5 tava muito fechado, começaram a fazer 9,5, né? Numa escala 9,5, já dá para deixar a corda ali tipo com 1,5 mm de altura, 1,25 mm, dependendo do bend que você quiser dar ali, né? Mas assim, independente de numerologia, né? Porque é muito quadrado ficar falando em número, tipo, se tem 7,5, deixa com 1,5 mm, se tem 7,25, né? Se tem 9,5, deixa com 1,25 mm, enfim. Em vez de ficar falando número, você vai fazer o seguinte, né? Porque a sua pergunta foi como conseguir uma altura de corda ideal. Cara, é o seguinte. Você abaixa a corda ali no carrinho, né? Abaixa ela, a mizinha, por exemplo, e toca. E vai dando bend, tá ligado? Vai dando bend. O bend que você dá mesmo, tipo, o tipo de bend que você costuma dar nas músicas que você toca, né? Não precisa ficar exagerando também, porque numa dessas você vai conseguir estourar a corda no exagero, tá ligado? Então,
vai dando bend ali e vai vendo se tá enroscando a corda. Se você fizer um bend e a nota morrer, é porque tá baixo demais para a altura da corda. Isso em todas as casas, tá? Se você fizer bend em todas as casas e morrer só em uma casa, a nota morrer só em uma casa, significa que o seu traste está desnivelado, né? Então é porque o traste está mais alto, o próximo traste está mais alto do que deveria, né? Mas se você vê que a nota está morrendo em todas as casas, você vai e sobe um pouquinho aquela corda. Aí você afina a guitarra de novo e vai fazendo bend em todas as casas, até a hora que parar de enroscar, tá ligado? A hora que o bend parar de enroscar, você der o bend e o bend não enroscar mais, aquela altura tá ok para aquela guitarra, tá? Isso aí independente do raio, se for raio 16, raio 12, raio 14, raio 9,5, saca? Então o testezinho do bend é sempre bem válido, na mizinha e na si, né? Mizinha e si é as duas que mais vai chatear se a guitarra tiver um raio muito fechado, saca? Então assim, esquece numerologia, tá ligado? Esquece, tantos milímetros para tal tipo de corda, para tal guitarra. O negócio é você ir testando o que fica bom, né? Eu falei números aqui porque, pô, como eu regulo vários instrumentos por semana aqui, né? Eu tenho uma métrica já, tipo, o que funciona para qual instrumento. Mas para você que não tem uma métrica, dá para você ir testando na base do acerto, tá ligado? Quer dizer, na base do erro e acerto, né? Próxima pergunta é do John Al. Ele perguntou o seguinte: qual o melhor cabo para Tajima? Cara, melhor cabo para Tajima? Veja bem, não tem assim, tipo, melhor marca para melhor marca. Tipo, o melhor cabo para Fender é Techniforte, já o melhor cabo para Gibson é Ernie Ball. Tipo, mano, não existe isso, tá ligado? Existe nichos e nichos, né? Então eu vou considerar que, pô, você tá na sua Tajima, a Tajima é uma guitarra nível de entrada ou nível intermediário, dependendo do modelo da sua Tajima, né? Tem Tajima de entrada e tem Tajima intermediária, né? Cara, vai de Santo Ângelo, mano. E Santo Ângelo não é só pra Tajima, não, cara, tá ligado? Se você tiver uma Fender, vai de Santo Ângelo. Se você tiver uma PRS, vai de Santo Ângelo. Por que eu digo Santo Ângelo? Porque são cabos com uma durabilidade bem boa, né? Você compra um cabo Santo Ângelo, cara. Pô, eu tinha um cabo Santo Ângelo de 2017 que parou de funcionar ano passado. Né? Então, de 2017 até 2024, o cabo trabalhou, sabe? Se bem que assim, não foi um cabo que eu usei muito na bancada, foi um cabo que eu usei mais em amplificador normal aqui, então, tipo assim, mas durou. Tá? De 2017 a 2024, o cabo foi muito bem. Né? Então, Santo Ângelo é bom e barato, né? Tô falando bom e barato, né? Existem cabos extremamente caros, né? Pela qualidade do cobre, porque cobre é um material caro, né? Então, quanto maior a qualidade do cobre interno ali do cabo, mais caro vai ser esse cabo, saca? Então, assim, o Santo Ângelo eu sei que não é o melhor cobre do mundo, né? Não é tipo assim, nossa, cara, fidelidade 1000% na condução dos elétrons, tá ligado? Calma, é um cabo de R$80, 70, 60 reais, né? Contra, existe cabos ali de R$1.000, existe cabo de R$10.000, acredite se quiser, mas existe, cara. Existe cabo P10 de guitarra que passa de R$1.000, né? Assim como é comum você ver cabos de 300, 400 reais, né? Então assim, eu diria que Santo Ângelo é custo-benefício, porque é um cabo que vai ter uma durabilidade legal. Não sei se o cobre dele é bom ou é excelente, mas eu acho que é bom, né? E é barato. Tem os Techniforte também, se você estiver podendo investir um pouquinho mais, Techniforte é excelente, mano. Eu tenho um Techniforte aqui, que inclusive quando eu comprei me deram o termo de garantia de 10 anos, tá ligado? E essa garantia vai acabar ano que vem e o cabo ainda funciona, saca? Eu fiquei tipo impressionado, falei, nossa, mano, garantia de 10 anos num cabo, pô, vou comprar porque
E eles trocam, tá? Se der defeito, a Tecniforte te manda outro cabo e já era, não tem chororô, né? Então, Tecniforte é bom pra caramba. É claro, né? Custa um pouquinho não, custa mais caro do que um Santo Ângelo, né? Um Tecniforte ali você já vai pagar, putz, não sei, mas deve ser no mínimo R$150, no mínimo, assim, sabe? Se bem que eles devem ter linha de entrada, linha intermediária e linha profissional. Esse cabo que eu tenho, ele é de uma linha mais top deles, né? Então, mas vê aí, Tecniforte, né? MAC também, MAC, MAC Cabos. É uma marca que não é muito conhecida, mas é uma marca bem legal também, a MAC Cabos, tá, cara? Enfim, mas eu iria de Santo Ângelo para fechar o kit, tá ligado? O Tajima, cabo Santo Ângelo e amplificador Meteoro. Quem nunca teve esse kit aí? Fala pra mim, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês têm exatamente esse kit, ampli Meteoro, cabo Santo Ângelo e guitarra Tajima. É a tríade, né, velho? Enfim. Próxima pergunta aqui é do Evaldo Maciel. E ele perguntou o seguinte: qual foi a maior besteira que você fez em um instrumento e como resolveu? Eu adoro seu canal. Evaldo, obrigado por acompanhar, obrigado por dizer aí palavras de carinho. E a pergunta dele foi: qual a maior besteira que eu já fiz numa guitarra, cara? Eu tive que pescar na minha memória porque, graças a Deus, recentemente eu não tenho feito besteiras. Mas, cara, vamos lá, vou contar pra vocês aqui. E o pior, cara, que a besteira que eu fiz... Sabe aquele servicinho que o cliente nem tinha pedido pra você fazer? Era um serviço que eu reparei que estava errado e falei, bom, vou quebrar o galho do cara aqui, porque ele tinha fechado para fazer uma regulagem completa na época. Isso aí deve fazer uns 5 anos mais ou menos, sei lá. Ah, faz até mais de 5 anos, porque era na minha antiga oficina ainda, não era nessa oficina, era na minha antiga oficina. Então faz mais de 5 anos ali. O cara tinha fechado uma regulagem completa, né? E aí, cara, eu reparei que o pino aqui, esse pino da correia, tava meio frouxo, sabe? Tipo, tava solto. Então, tipo, você puxava, o parafuso vinha junto. Aí você empurrava de novo, o parafuso entrava, mas ficava. Aí, cara, quando acontece isso, normalmente o que a gente faz? A gente põe um pouquinho de cola, né, dentro do buraco aqui, e coloca um palitinho de dente, ou coloca um palitinho de churrasco, depende do quão aberto está o buraco do pino da correia, tá ligado? Aí eu falei, bom, vou quebrar o galho desse cara aqui, né? E vou fazer esse enxerto, né? Se chama fazer enxerto, saca? Falei, vou fazer esse enxerto aqui porque é um serviço extremamente rápido. E, pô, vai evitar da guitarra do cara cair no chão, né? A guitarra, né? Pensou? A guitarra cair no chão, né? Eu não lembro muito bem qual era a marca da guitarra, mas eu lembro que a guitarra era preta. Isso aí eu lembro, nossa, muito nítido assim, era uma guitarra preta. Falei, pois bem, vou fazer esse enxerto, né? E aí, cara, como de costume, sabe? Às vezes a gente faz as coisas, quer fazer as coisas de uma forma mais rápida para ganhar tempo e acaba se lascando, né? Porque qual que é o procedimento que eu faço hoje, né? Como que eu faço hoje um enxerto? Existem dois tipos de cola que dá para usar para fazer o enxerto. Dá para usar a cola madeira, né? Onde você coloca a cola madeira, coloca ali a madeirinha e espera secar. Só que aí com cola madeira, você só pode parafusar a roldana de volta no lugar depois de algumas horas, né? Porque tem que esperar a cola secar para você refazer o furo e você parafusar a roldaninha, né? Então dá para fazer com cola madeira, se você tiver com tempo para fazer aquilo. Ou se você quiser fazer um serviço um pouco mais rápido, você faz com Super Bonder, né? Porque o Super Bonder seca rapidinho. Então você coloca Super Bonder ali, coloca palitinho de dente, corta o excesso ali do palitinho de dente e refaz a furação. Cara, é um serviço que leva ali, sei lá, cara, 4 minutos, saca? Isso se você esperar uns 2 minutinhos ainda pro Super Bonder secar, né?
Aí eu falei, bom, já que eu vou fazer rapidinho aqui, eu vou fazer com Super Bonder. Aí, cara, o que eu deveria ter feito? Né? Isso eu vou falar logo o que eu deveria ter feito para vocês fazerem do jeito certo aí na sua casa. Pega um pedaço de papel velho, um pedaço de plástico, qualquer coisa, e põe Super Bonder nesse papel, entendeu? Aí você põe Super Bonder ali no papel, você pega com o palitinho de dente, mela o palitinho de dente naquele Super Bonder e coloca dentro do buraco. Isso aí é o jeito mais seguro de se fazer. Como que eu fiz? Eu peguei a guitarra aqui, peguei o tubinho de Super Bonder e apontei o biquinho dentro do buraco e apertei. Aí, pô, não tava saindo cola, aí eu apertei fora o Super Bonder, aí tava realmente meio entupidinho, aí eu falei, não, dá pra desentupir isso aqui. Aí eu virei de novo e fui apertando a bisnaguinha, velho. Desentupiu. Mas quando saiu o Super Bonder, saiu muito, mano. E aí escorreu o Super Bonder aqui, assim, ó. Aí escorreu o Super Bonder aqui também, assim, ó. Pá! Escorreu o Super Bonder pra cá também. Pá! Cara, escorreu o Super Bonder em todas. Nossa, mano. E a guitarra era preta, mano. Quer dizer, independente da cor, né, cara? Super Bonder, cara, quando seca em cima de verniz, velho, é uma desgraça, mano. E aí o Super Bonder escorreu assim, velho. Nossa, mano. Cara, eu não gosto nem de pensar nisso, mano. Porque, pô, falei, agora ferrou, né, mano? Agora ferrou. Aí na hora, assim, tipo, mano, eu peguei um pano, tipo, consegui limpar um pouco do excesso. Porém, o Super Bonder, cara, por onde ele escorre, ele deixa a marca da desgrama ali, né, velho? Ele escorre. Aí, por mais que eu peguei um paninho, tipo, tirei o excesso com o dedo, pá. Mas a guitarra ainda ficou toda manchada, né? Porque ainda assim, quando você esfrega o pano, você dá uma espalhada na cola. Cara, a guitarra ficou horrível, mano. Nossa, mano, ficou zoada, velho. Cara, ficou ruim, cara. Ficou zoado, ficou feio. E a guitarra preta, e era uma guitarra que estava novinha, assim, não era nova, mas era uma guitarra que estava muito bem conservada, sabe? Que o dono gosta do instrumento. Aí, cara, numa situação como essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar fazer a pintura do instrumento, né? Mandar refazer a pintura. Só que aí, cara, como, pô, eu não tava com essa grana toda aí pra ir lá e... Tipo assim, se acontecesse hoje esse bagulho comigo, eu ia, tipo, mano, desmontar a guitarra, ligar pro cliente e falar, velho, eu vou ter que refazer a pintura da sua guitarra. Aí eu ia mandar pro cara refazer a pintura mesmo, tá ligado? Mas o que eu fiz naquela época? Eu fiz um polimento, tipo assim, mano, peguei uma laminazinha nova, né, uma laminazinha de barbear, tá ligado? Aquelas que os barbeiros põem na navalha pra barbear. Peguei uma laminazinha daquela, fui raspando o Super Bonder ali com calma. Aí, quando eu percebi que saiu todo o Super Bonder, né, eu peguei uma lixinha 1200, aí tipo, pô, eu tive que desmontar a guitarra. E o pior é que a guitarra já estava regulada, tipo, eu tinha finalizado o serviço já, o instrumento já estava reguladinho com corda, né? Eu só tava fazendo isso aqui mesmo pra agradar, tá ligado? Pra, tipo assim, sabe o plus, o a mais que você quer fazer pro cliente perceber? Tipo, pô, o cliente nem tinha comentado comigo que aquela roldana tava frouxa. Ele nem tinha falado nada. Eu vi que tava frouxa, eu ia só resolver um problema pro cara, né? Pra evitar, né? Na minha cabeça eu falei, pô, pra evitar da guitarra do cara cair no chão, né? Porque se a guitarra do cara cair no chão, bicho, eu lixando aquilo ali e pensando, cara, antes se eu tivesse deixado a guitarra cair no chão, por que você foi meter a mão no que não foi chamado? Por que você foi resolver problema que não é teu? Sabe o arrependimento batendo assim? Enfim, foi mais de um dia, cara. Foi uns 2 dias ali eu tirando o Super Bonder, fazendo lixamento do instrumento, e eu não tinha politriz. Então, fiz o polimento na mão, cara. Na mão ali. Cara, tá ligado? Fiz o polimento na mão e consegui deixar a guitarra
zerada de novo. Por quê? Porque era uma guitarra com verniz grosso, né? Se fosse uma guitarra com pintura de nitrocelulose, eu tava ferrado. Se fosse tipo uma Gibson, velho, nossa, era melhor eu pagar outra pro cara, tá ligado? Mas como era uma guitarra chinesa, com verniz acrílico e um verniz bem grosso, ele aceitou o polimento, né? Aí eu já fiz um polimento na guitarra inteira, saca? A guitarra ficou brilhando mais do que antes, porque você imagina, a guitarra tinha seus arranhões, né, de vida, de marca de guerra, né? Mas como eu fiz um lixamento nela e fiz um polimento na mão ali, na mão, mas com vontade, esfreguei bem ali com algodão, massa de polir, né? Sim, um polimento na mão, ele pode ficar tão bom quanto um polimento na máquina. O porém é que você vai ter que ter braço, né? Só que eu tava ali no auge dos meus 20 anos de idade, né? 20 e poucos anos, sei lá. Tava no auge ali. Aí, cara, eu tava com o braço na disposição ali, cara. Lixei a guitarra e tal. Poli, fiz um polimento, ficou bonita. Ficou até mais bonita do que antes, né? Porque aí saiu os arranhões antigos que tinha na guitarra. Montei a guitarra, regulei. Mas enfim, cara, foi assim... Um serviço que era para ter durado 5 minutos, 4, 5 minutos, durou 3 dias, tá ligado? Porque entre tirar o Super Bonder, cara, só quem já tirou Super Bonder de cima de verniz, qualquer hora você testa, pega qualquer coisa que tenha verniz, joga Super Bonder, deixa secar e tenta tirar sem estragar o verniz embaixo. Aí... Faz isso aí por terapia, sabe? Quando você não estiver fazendo nada. Pega alguma coisa aí, qualquer coisa que você tem aí, joga Super Bonder e tenta tirar. Pra você ver o trampo. Agora você imagina. Cara, a hora que eu espirrei o Super Bonder que o bico desentupiu, tá ligado? O bico desentupiu, ele desentupiu de uma vez, cara. Ele jorrou Super Bonder no instrumento, saca? E quando eu tentei limpar ainda, acabou espalhando mais. Ah, velho. Mano, pensa, se for uma sucessão de erros, né? O que eu aprendi? Eu aprendi que, cara, jamais manipule uma bisnaga de Super Bonder em cima de um instrumento. Porque a tampa pode soltar, né, também, tipo assim, a tampa pode soltar e escorrer todo o Super Bonder. Então sempre que eu vou fazer algum serviço com Super Bonder em instrumento, eu ponho o Super Bonder num papel, né, sabe aqueles saquinhos? Eu vou até pegar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um saquinho de corda Elixir, né? Eu pego um desse aqui, às vezes eu faço até, tipo, dou uma dedada assim no meio, eu faço um potinho com ele, tá ligado? Fica um pouquinho mais fundo aqui. Aí eu ponho Super Bonder aqui, assim, faço uma piscininha de Super Bonder aqui. Aí sim, aí eu pego com um palito ou com uma pontinha de lâmina e vou colocando onde eu quero, tá ligado? Super Bonder agora eu não manipulo mais, depois disso, né? Depois que isso aconteceu, eu não manipulo Super Bonder num raio ali de 30 centímetros de qualquer instrumento, saca? Enfim, e essa foi a maior besteira que eu fiz, que eu consegui me lembrar. Das que eu consegui me lembrar. Claro, já teve uma besteirinha ou outra, cara. Eu tô trabalhando com luthieria, comecei mesmo assim em 2012 ou 2013. Eu não consigo lembrar muito bem exatamente a data, mas foi entre 2012 e 2013 que eu comecei com luthieria, né? Então faz um bom tempo aí, né? Vai fazer... Saca? Tem tempo. Então uma coisinha ou outra acontece, mas é errando que a gente aprende, né, cara? É vivendo que se aprende. Enfim, é triste. Cara, eu fiquei na bad só de lembrar disso. Que cagada, mano. E não, o dono da guitarra até hoje não sabe que isso aconteceu. Até hoje ele não sabe que isso aconteceu. Ele chegou lá pra pegar a guitarra e falou: nossa, mano, tá bonita, nossa, tá brilhante, mano, tá novinha, o que aconteceu? Eu falei: fiz um polimento aí, aproveitei e arrumei aqui a roldana que tava solta. Ele: nossa, tava solta mesmo, cara, uma vez a guitarra quase caiu por causa disso aí, você acredita? Eu falei: acredito.
Até hoje ele não faz ideia que a guitarra dele tomou banho de Super Bonder e que eu chorei debruçado na guitarra. No dia, mano, eu chorei debruçado na guitarra, mano. Saca? Porque eu só imaginei que eu ia ter que pagar uma pintura nova pro instrumento. E numa dessa, às vezes o cliente não aceita bem, né? Você ligar e falar, ô, eu estraguei a pintura do seu instrumento, vou ter que refazer a pintura do seu instrumento. Ou vou ter que te dar outro instrumento, sabe? Tipo, às vezes o cliente não aceita bem essa notícia. Então, é melhor resolver sem precisar encher o saco do cara, né? Enfim, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Falou, valeu!